Fala, mulherada abençoada, dia 83 do nosso devocional e o nosso tema hoje é obedecer. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais um dia nós viemos aqui te encontrar. Nós viemos, Senhor, conhecer aquilo que está no seu coração e receber de ti, Senhor, a tua palavra. Que em nome de Jesus nós possamos hoje, Senhor, ter mais um encontro contigo e com a sua soberana vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Salmos 128:1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. No devocional diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Muitas vezes as crianças exemplificam de uma maneira crua e óbvia o que os adultos aprenderam a disfarçar. Quando meu segundo filho, Austin, era pequeno, houve um incidente que capta como podemos reagir quando relutamos para obedecer a Deus. Quando Austin tinha apenas 2 anos, alguns amigos dele vieram brincar. Na hora de eles irem embora, decidi dar a cada uma das crianças jujubas de dinossauro, como lembrancinha de despedida. Coloquei uma quantidade generosa de jujubas de dinossauro na mão de Austin para ele distribuir. Conforme ia saindo pela porta, cada criança pegava algumas jujubas, mas quando Austin ficou com as 2 últimas, ele fechou o punho com força. Havia uma última garota esperando. Eu o incentivei. Austin, tem mais um monte no pacote. Dê a ela essas 2. Sua única resposta foi correr, fugindo para trás da caixa de correio, enquanto balançava a cabeça negativamente. Ele não ia ceder. Corri de volta para casa e ofereci à garotinha os doces do pacote. Eu acenava um tchau aos meus amigos e aos seus filhos enquanto tentava arrancar meu filho da caixa de correio. Uma vez dentro de casa as coisas pioraram. Tirei as jujubas suadas e amassadas da mão do meu filho, então mandei Austin para o quarto até que ele se acalmasse. Eu não vou para o meu quarto, declarou ele, saindo da cozinha batendo o pé. Você vai sim, retruquei calmamente, permanecendo na cozinha. Essa conversa se repetiu várias vezes, mas notei que a voz dele vinha de mais e mais longe. Ele estava avançando aos centímetros em direção ao quarto. Após cerca de 15 minutos, ouvi-o dizer enfaticamente: eu não vou dormir, não vou tirar uma soneca. Então veio o silêncio. Mais tarde, subi as escadas e o encontrei dormindo em sua cama. Em algum nível, Austin sabia que estava errado e até sabia o que precisava. Foi por isso que ele decidiu tirar uma soneca. Por que o protesto exaustivo? Por que ele lutou tanto? Bem, porque algumas de nós lutam tanto com a obediência. Apesar de estarmos cansadas, creio que, em geral, seja a mesma razão pela qual meu filho lutou. Ele viu sua pilha de jujubas diminuindo e se sentiu abusado. Honestamente, eu me reconheci nele. Tenho lutado com os mesmos sentimentos de frustração que não sei como expressar em palavras. É a mesmíssima razão pela qual fiz declarações tolas de independência, como que dizendo: Deus, eu vou obedecer, mas apenas sob protesto e quando eu estiver pronta. À medida que amadurecemos, aprendemos a não ter um piti ou reagir por egoísmo, mas a confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. É muito menos cansativo fazer a coisa certa logo de cara do que fazê-la da maneira mais difícil. É verdade, mas isso também é difícil. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, de fato, é refletir nessa pergunta que ela coloca aqui. Por que algumas de nós
lutam tanto com a obediência. E diante dessa reflexão, perguntar para o Espírito Santo: qual é o motivo pelo qual você luta? No caso, eu vou perguntar para o Senhor qual é o motivo pelo qual eu luto contra a obediência. E se eu já posso dar uma resposta da minha parte aqui de cara, é a respeito da procrastinação, que inclusive é o que eu estou tratando neste momento na terapia. Eu me sinto uma filha obediente, mas eu demoro muito a fazer quando o Senhor me fala para fazer algo. E nesse ponto aqui é mais em relação a essas questões mesmo de servir a Ele. Então, quando o Senhor fala para mim: vai lá, vai gravar um vídeo assim, assim, assado, me dá ali todo o roteiro do vídeo e tudo e tal, tá ali, tá pronto, tá escrito. Aí eu demoro lá uma semana para gravar. Ou como nesse exato momento. Na verdade, o Senhor me deu um tema de um vídeo, me deu ali o roteiro, mas ele ainda está só na minha cabeça, ainda não coloquei no papel. E aí a pergunta realmente é: por que essa demora em obedecer? Por que eu já não coloco no papel, no outro dia eu já gravo, no outro dia eu já edito, no outro dia eu já coloco no canal para todo mundo ver? Por que eu tô sempre fazendo isso da espera? Sinceramente, como eu falei, é o que eu estou tratando a terapia no momento, então eu ainda não cheguei numa resposta concreta a respeito disso. Mas quis dar de exemplo que se encaixa aqui nessa pergunta: por que lutamos tanto com a obediência? Para a gente refletir sobre isso. Porque no exemplo que ela dá aqui, né, e ela conta toda a história do filho dela e ela diz que ela se reconhece nele, e as falas seguintes dela dão uma resposta de que ela descobriu que o motivo dela lutar contra a obediência é em relação a sentimentos de frustração, por exemplo. O que, para ser sincera, eu também me identifiquei. Mas eu quis falar da procrastinação porque é mais um motivo para eu pensar, para eu descobrir o porquê que eu demoro para obedecer. E talvez aí você também pudesse se identificar com a minha questão, né? Mas enfim, focando aqui na questão do devocional que ela traz, tenho lutado com os mesmos sentimentos de frustração que não sei como expressar em palavras. É a mesmíssima razão pela qual fiz declarações tolas de independência, como que dizendo: Deus, eu vou obedecer, mas sob protesto, ou seja, reclamando. Tá bom, eu tô indo, como ela conta aqui que o menino dela fez, né? Foi ali batendo os pés. E quando eu estiver pronta, ou seja, quando eu quiser, eu vou obedecer. Mas não é agora que o Senhor tá mandando. Inclusive, é o exemplo aqui do menino dela após cerca de 15 minutos que ele foi parar dentro do quarto, passo a passo. Então não foi na hora que ela falou, vai pro quarto. Ele demorou os 15 minutos, então não foi ali, né? No momento. E isso me fez lembrar sobre um vídeo do Jesus Cop que eu já indiquei para inúmeras pessoas a respeito da obediência. E eu vou deixar aqui no box de informações para vocês irem lá e assistir depois aqui do devocional. Porque realmente é algo que me marcou. Que existem os 3 Is da obediência. Ela é inteira, ou seja, você não cumpre só parte daquilo que o Senhor direciona você a fazer. Ela é interna, ou seja, não pode ser batendo o pé sob protesto, como ela coloca aqui. E ela é imediata. Ela não é assim, eu até vou fazer, mas é quando eu quiser. Dá pra perceber que eu tô meio fora desse aprendizado, né? Dessa lição, assim, enfim. Mas é exatamente esse o ponto. Quando a gente ouve algo, aquilo marca em nós, o Espírito Santo traz pra nós aquele aprendizado e fala assim, ó,
Vamos entrar na linha disso aqui que você aprendeu? Vamos praticar o que você aprendeu lá atrás? Vamos? E faz a gente retornar para aquela lição, para aquele momento. E aí, no momento em que eu, vou procrastinar, o Espírito Santo vem, olha lá os 3I da obediência. Porque, segundo o ensinamento que eles falam no vídeo, qualquer um desses 3Is que você deixe de fazer, na verdade, é uma desobediência. E isso me pega. Não sei pra você, mas em mim o negócio puxa. E aí, então, ela traz aqui o que realmente acontece quando a gente aprende sobre esses 3Is que eu coloquei, quando a gente permite que o Espírito Santo chame a nossa atenção, quando a gente está desobedecendo. À medida que amadurecemos, é um processo de maturidade. E eu tenho certeza que o exemplo que ela deu aqui, querendo dizer que o filho dela tinha apenas 2 anos, essa informação foi muito importante. Não foi aleatória para ela falar que ele tinha 2 anos. Ela podia só falar que ele era criança. Mas realmente essa informação traz para nós essa questão da imaturidade. Como ela disse, em algum nível ele sabia que estava errado. E até sabia o que ele precisava, que era dar um tempo para a cabeça dele, para colocar as coisas no lugar e falar, realmente, eu estava errado. E aí então ele foi dormir, descansar, para poder entender melhor e pensar naquilo que ele tinha feito de errado. E é assim com a gente. Na nossa imaturidade, na nossa ignorância, o Senhor vem e nos ensina qual é a forma certa, qual é o caminho certo. E mesmo depois, como no meu caso, que a gente aprende a lição, como eu aprendi lá com o vídeo, quando eu estou prestes a fazer de novo, o Espírito Santo vem e retoma a lição comigo e me amadurece mais um pouquinho. À medida que amadurecemos, aprendemos a não ter um piti ou a reagir por egoísmo, mas a confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. E aqui eu dei o exemplo, a respeito aqui do canal, das coisas que o Senhor me pede para obedecer, no sentido de servir a Ele e tudo mais. Mas por conta dessa parte que ela fala aqui, sobre a gente não dar um piti e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, em relação à obediência, e a amadurecer, me veio muito a questão da espera, a respeito do meu milagre. Para quem não sabe, eu estou esperando o meu milagre de ter o meu bebê. Só que já são muitos anos de espera. Muitas lutas espirituais, muitas batalhas, muito choro, muito pedido para Deus, muita oração. Não é fácil. É um processo de espera que eu posso dizer que é um caminho árduo. E pensando em todo esse processo, em toda essa espera, eu me reconheci nesse exemplo dela aqui, de muitas vezes ter batido o pé e falado para Deus, diante das direções que Ele me deu a respeito dessa promessa, principalmente em relação a esperar. Muitas vezes eu falar, tá bom, eu vou te obedecer, mas é só porque eu entendo que eu tenho que obedecer, viu? Como ela fala aqui, sobre protesto. Olha, eu tô te obedecendo, mas a minha vontade não era fazer isso, tá bom? Ou seja, voltando lá nos 3Is, não era totalmente interno. Mas, com o tempo, com o passar dos anos, diante dessa espera, o Senhor foi me amadurecendo. E Ele tem feito isso até hoje, inclusive, com novas direções que Ele me dá todos os dias, todos os meses, a respeito de alguma coisa em relação a essa promessa. Mas eu sinto que a cada dia eu tenho amadurecido e aprendido a não ter um piti com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais difícil que seja, e por mais que muitos dias sim eu dê piti. Ah lá, Deus, mais uma grávida, sério isso?
Não acredito, Senhor. De novo? Mais uma anunciando e eu aqui? Sim, muitos pitis eu já dei. E apesar de eles não terem cessado ainda, não sei se isso vai acontecer, espero que sim, mas apesar de eles ainda não terem acabado, eu tenho tido eles com muito menos frequência, porque realmente o Senhor tem me ensinado essa lição aqui do obedecer, me mostrando o real motivo pelo qual eu obedeço a tudo que o Senhor me direciona a fazer, que é porque eu confio que Ele sabe o que é melhor para mim, que é porque eu sei que o tempo dele é melhor do que o meu. É difícil? Extremamente difícil. Mas o Senhor tem, com muito amor e com muita paciência, me ensinado sobre essa lição de hoje. Então, que no seu processo, naquilo que tem tomado a sua vida, em que você tem dado piti em obedecer a Deus, que Ele possa te ensinar nesse mesmo processo, com esse mesmo amor e paciência que Ele tem feito comigo, que Ele faça com você. Mas uma coisa muito importante que queimou no meu coração agora para te falar, precisa haver uma abertura da nossa parte para Ele fazer isso. E para isso, nós precisamos ter um coração ensinável. Ou seja, não podemos permitir que os nossos sentimentos em relação a isso, no meu caso aqui, é em relação à espera, por exemplo, tomem conta disso. Porque se eu permitir, o que vai acontecer é que o meu coração vai ser endurecido por aquilo. E aí eu não vou aprender nada de Deus. E aí eu não vou obedecer, porque eu não vou nem ouvir a voz dele me direcionando para aquilo que realmente tenho que fazer. Como eu vou obedecer se eu não ouço? E como eu vou obedecer se o meu coração está endurecido? Então, se eu posso, se eu tenho essa abertura nesse momento aqui, para te dar um conselho tenha um coração ensinável. Entenda que os seus sentimentos não podem te controlar, porque eles vão endurecer o seu coração. E se você não quer ter um coração duro, você precisa entregar ele para Deus. Você precisa confiar que Deus tem o melhor para você. Por mais difícil que seja entender o processo, o porquê não vem logo, porquê não acontece, mas se você pode dizer para ele, tudo bem, então, Senhor, eu confio. Ele vai te ensinar, ele vai te amadurecer, ele vai te ensinar a crescer diante disso. E se tem uma lição que eu de fato aprendi, é que as bênçãos vêm por meio da obediência a Deus. E aí ela termina dizendo que é muito menos cansativo fazer a coisa certa logo de cara do que fazê-la da maneira mais difícil. E a única palavra que eu posso usar para definir essa frase é verdade. Como isso aqui é um fato. Porque você vai fazer de qualquer jeito. Por mais que às vezes, e falando por mim agora, eu sinta a culpa de não obedecer na hora, de não ser imediata lá, um dos 3 Is, ainda assim eu sei que eu vou obedecer, ainda assim eu sei que o meu coração tá sendo atraído por Deus para fazer, independente se eu tô fazendo na hora, se eu tô fazendo depois, mas eu sei que eu vou fazer. Mas aí então, se eu vou fazer de qualquer jeito, não é mais fácil fazer então logo de cara que ele fala? Ao invés de ficar enrolando e esperando? Então, a não ser que você decida que você vai desobedecer por completo, e você realmente não vai fazer logo que ele fala, logo que ele pede, é bem melhor, né? E agora eu tô falando com a minha própria alma. Então que o Espírito Santo tenha a liberdade de nos dar essa consciência para cada coisa que o Senhor nos pedir para fazer. De que o melhor para nós é obedecê-lo e de que o melhor ainda é obedecer assim que Ele pede. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, quando eu não quiser obedecer, ensina-me a não reagir, mas
a chegar-me a Ti em primeiro lugar, não em último caso. Vamos declarar então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando obedeço sem relutar. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, nos render a Ti, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, nesse processo que é entender a obediência a Ti. Que nós possamos entender, Senhor, que é por meio da obediência a Ti que nós recebemos as bênçãos das Tuas mãos. Que nós possamos entender, Senhor, que obedecer a Ti, Pai, é também reconhecer aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Que nós possamos, Senhor, entender que a obediência, Pai, principalmente de forma imediata, é um benefício para nós mesmas. Que obedecer sem relutar contra Ti, Senhor, elimina o desgaste, o cansaço de ficar resistindo. Se nós vamos obedecer de qualquer forma, por que não fazemos isso de forma imediata? Que nós tenhamos essa consciência dada pelo Teu Espírito Santo para nós. Para assim nós podermos, Senhor, amadurecer e a cada dia mais aprender a não reagir de forma negativa diante daquilo que o Senhor nos pede, por um princípio, confiarmos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos mais a lutar contra a obediência, mas sim abrir o nosso coração ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a obedecer a Ti, a tudo que o Senhor nos pedir, no momento em que o Senhor pedir, de forma inteira, completa, de todo o nosso coração, para que assim o nosso relacionamento contigo seja também a cada dia mais aprofundado. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Já vou avisando que é um louvor de criança, um louvor infantil, mas é algo que realmente a letra dele fala muito forte ao meu coração a respeito da obediência. Então que você possa sentir o mesmo que eu sinto quando eu o ouço. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.